E olha, nós estamos aqui no estúdio com o prefeito eleito da cidade de Teresina, doutor Silvio Mendes. Ele participa aqui com a gente do nosso Jornal do Piauí, falando aqui no estúdio pela primeira vez, depois da eleição, do resultado das eleições que aconteceram ontem à noite aqui na cidade de Teresina, claro, em todo o estado do Piauí. Doutor Silvio, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Parabéns pela vitória, boa tarde. Muito obrigado. É como disse meu neto, a vitória é de Teresina. Ela é oferecida aos teresinenses que confiaram na nossa palavra, que será honrada, não tenho dúvida disso. Obrigado pelo convite, vim aqui, acompanhei a apuração aqui com vocês, muito boa. Obrigado. A Lívia, o decano Alivaldo, a Sávia, a doutora em comunicação, enfim, disponha. Muito bem, doutor Silvio. Doutor Silvio, hoje, esse mês de outubro, faz 20 anos que o senhor ganhou a eleição para a Prefeitura de Teresina em 2004, redondos 20 anos, né? E nós temos, inclusive, a imagem de janeiro de 2005, quando o senhor tomou posse nessa oportunidade como prefeito da cidade de Teresina. Essa imagem é do nosso arquivo, arquivo da Cidade Verde. Aí é o Silvio Mendes, o prefeito, há 20 anos, aí com a chave da cidade de Teresina. Olhando para essas imagens, prefeito eleito Silvio Mendes, primeiro, o que é que vem à cabeça do senhor 20 anos depois, quando o senhor chega de novo à cadeira de prefeito de Teresina? Coisa do destino, né, Gelson? Eu nunca tinha feito esse planejamento de futuro. Fui prefeito por decisão e escolha, depois de... Ele colocou 7 nomes na mesa e, por exclusão, chegou no meu nome. Então, a primeira eleição realmente foi organizada pelo Firmino. Eu vou até pedir uma cópia desse seu arquivo, que eu não tenho. E levei ao Firmino, que ontem teve sua Cristina, passou o dia na minha casa. E me deu muito prazer, deu uma surpresa muito boa. E uma caminhada longa. Acho que quando o professor Al me convidou para ir para a prefeitura, eu não conhecia... Tive um encontro com ele na campanha, ele me convenceu, eu larguei tudo, porque gestão pública é exigente, ela cobra tempo integral, dedicação exclusiva, eu larguei tudo, meu consultório, um curso, um mestrado que eu fazia, meu violão, minhas pescarias, então aquilo de pessoal da minha vida privada, eu deixei tudo como é agora a mesma coisa, né? Já que eu decidi me oferecer para cuidar da cidade, vou fazer a mesma coisa. Então, peço desculpa aos meus amigos, minha família já está ciente, e vou cuidar da cidade, fazer o melhor, dar o melhor para resolver problemas. A cidade tem muitos, mas nenhum impossível de ser resolvido. Doutor Silvio, nessa troca de gestão existem alguns rituais que são pragmatismo de um gestor público. Eu vi que o senhor ligou para que o doutor Pessoa lhe ligou, né, após a vitória, e que o senhor ligou para Fábio Novo. Como foi esse momento de falar com os seus adversários, mas que eram adversários eleitorais? Agora virou a página? Como é que está? Como é que foi essas conversas? Lívia, eu acho que é hora de desmontar o palanque da campanha e pensar na gestão, pensar na cidade, que é a missão principal. Então, recebi uma ligação do doutor Pessoa, espero que ele marque a hora para a gente conversar sobre a gestão municipal, propriamente dita, que a gente tenha na fonte as informações, os caminhos para resolver esses problemas. Liguei para o Fábio hoje pela manhã, ele foi muito elegante, uma conversa bastante civilizada, e para outras pessoas também, já que você vai cuidar de uma cidade que tem algumas necessidades que dependem de terceiros. Falei com o Marcelo Castro, senador, meu amigo de liceu, feliz com a vitória lá em São Raimundo Nonato, com o deputado Júlio César, que foi um deputado que ajudou muito Teresina, muito, ele é muito determinado, com... Quem mais, meu Deus? Marquei com o Júlio amanhã pela manhã. Então, as portas, assim, precisam ser abertas. O deputado Júlio Arcoverde, que é presidente da Comissão de Orçamento, fundamental para nós todos. Já é uma rede de apoio que o senhor pensa para os assuntos político-administrativos? Sim, não é um apoio para mim,
né, para a cidade, que agora me confiou a missão de cuidar dela. E em relação ao governo do Estado, o senhor tem um histórico, quando já exerceu o cargo de prefeito de Teresina, de parcerias com o governo do Estado, em gestões petistas, inclusive. E agora, a expectativa com o governo sob o comando do governador Rafael? Então, vamos aos fatos. Eu prefiro do que interpretar. Eu fui prefeito com o governo do Estado do PT, o Wellington Dias, e o presidente do país, o Lula, que sempre foi atencioso, e sempre que eu encontro com ele, ele pergunta por Teresina, né? E até decorou meu nome. Veja que cortesia. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade. Acabei de ver uma declaração muito sensata do governador. Vou procurá-lo, vou pedir um encontro com ele, para que a gente possa tratar dos interesses da cidade. Ele é governador de todos nós, portanto, com certeza a gente tem convergência na solução de problemas, principalmente na saúde. Eu acho que é o gargalo principal e, naturalmente, o Estado, a rede de assistência de saúde de Teresina, ela precisa de uma parceria. A República ela é formada pelo município, pelo Estado e pela União. Portanto, que cada um possa entender e deixar as divergências políticas, como ele acabou de dizer, uma declaração de sabedoria, né? E eu espero que essas questões sejam resolvidas. Sobre esse assunto saúde, inclusive a situação nesse momento está parcialmente judicializada, porque o município quer do Estado repasses e o Estado diz que, como prestador de serviço para o SUS, também espera pagamentos. Esse assunto está num debate muito aquecido e, repito, judicializado entre Fundação Municipal de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. E o senhor conhece bem essa área. Existe algo que se possa propor para solucionar esse problema? Já, essa é a área que eu mais conheço, né? Porque a gente montou toda a rede de assistência Teresina, foi feita por nós durante 12 anos. Teresina montou uma rede de assistência maior do que a necessidade da população que mora em Teresina. Basta dizer um exemplo. O HUT, que praticamente se gasta R$ 1 milhão por dia, 28 milhões e meio mês, recebe pela tabela do SUS, em torno de 6 milhões e meio, 7 milhões. E o resto é coberto com recursos do município, e isso não é justo. Até porque, repito, mais da metade do atendimento na saúde de Teresina se faz com pessoas não residentes. Então é preciso que tenha compreensão. Quando você perde a capacidade do diálogo e judicializa, é muito arriscado, porque nem sempre uma decisão, por mais sábia que seja, de um juiz, de um magistrado, por não entender e não ser da área, pode não ser uma decisão adequada, vamos dizer assim. Mas é preciso que a gente exaure assim, o convencimento do que é responsabilidade de cada ente federado, seja município, seja Estado. Eu espero conseguir isso. Sei que o secretário de Estado da Saúde é um homem inteligente, um bom gestor. E, naturalmente, depois de o governador me receber, tratar dos assuntos, quais são os caminhos, a quem eu devo procurar. Com a autorização dele, nós vamos procurar. Prefeito eleito, a gente sabe que na gestão do prefeito Dr. Pessoa há um novo equilíbrio de forças entre o legislativo e o executivo, com o fortalecimento do legislativo. E o senhor elegeu 5 vereadores no seu grupo político. Como construir essa base de apoio na Câmara e qual vai ser a importância e o papel dos vereadores numa gestão do prefeito Silvio Mendes? Sabe, deixa eu te confessar, eu nunca tive o atrevimento de querer interferir no mandato de um vereador, nunca. Acho que ele tem responsabilidade com quem confiou, ele tem um mandato para representar o seu segmento e quem confiou nele. Acho que essa história, você que é estudiosa, eu acho que essa história de direita, esquerda, de base, não base, eu acho um negócio muito relativo. O que eu tenho certeza é que todos os vereadores eleitos vão cumprir com a sua missão. Não posso imaginar diferente, né? Eles têm a responsabilidade de fiscalizar o Poder Executivo, têm a responsabilidade, por exemplo, de discutir, estabelecer a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que, pelo que eu soube pela imprensa, em torno de 6 bilhões e 600 milhões de reais. É preciso que a gente busque aplicar da melhor maneira possível, porque
só esse dinheiro, sem ter ajuda parlamentar, sem você ter essa compreensão, você construir um arquivo, uma prateleira, o nome que queira dar, de projetos, porque tem projetos, por exemplo, o Lagoa do Norte parou, e não pode parar, ele tem que continuar. É importante, a maior intervenção do meio ambiente da história de Teresina. Habitação, né? Quantas linhas de crédito existem a fundo perdido? Porque você não deve endividar o poder público para a população pagar. Foi assim que a gente fez. Eu deixei a prefeitura em equilíbrio financeiro, nenhuma dívida com o fornecedor, precatórios todos pagos e uns 150, 160 milhões para o humano continuar cuidando da cidade. Eu acho que isso é uma coisa que responsabilidade com a cidade, responsabilidade de gestão pública, né? Porque você é como na casa da gente. É preciso arrumar conforme e gastar conforme o que você tem. Doutor Silvio. Pois não. Para você, Lívia. Tá. Aproveitando essa questão de arrumar a casa, nós sabemos que as duas gestões, a atual do doutor Pessoa e a sua a partir de 2025, vão ser gestões naturalmente diferentes. O senhor já vislumbra alguém que seria responsável para fazer essa transição? Não, a transição tem que ser dirigida por mim, não tem coordenador. Eu não vou delegar uma transição de uma gestão da importância de cuidar da cidade a quem quer que seja. O eleito fui eu, isso é indelegável. A mim e ao Jeová, um grande companheiro de campanha, cabe a responsabilidade de fazer isso. Nós vamos convencer, eu tenho certeza que a gente consegue, convencer a melhor equipe possível. A prefeitura não tem uma grande remuneração de secretários, mas quantas pessoas boas tem, inteligentes no setor privado, que nós vamos até emocionalizar, dizer, olha, Teresina está precisando do seu serviço. Sim, olha. O senhor já tem alguns outros? Só lembrando, tem na cabeça. Mas veja só, olha, quem era secretário... Compartilhe os nomes. Não, porque eu não falei com eles ainda, seria nem deselegante, né? Então não tem nenhum nome ainda. Na cabeça, sim. O chefe do gabinete do prefeito, Charles Silveira, reitor, advogado, professor, muito melhor do que eu. Na área política, da articulação política. Quem era? O Freitas Neto, que foi tudo. Eu digo que ele só não foi bispo, né? Mas o Freitas Neto, que pode ser um convidado homem extraordinário que foi, quanto ele ajudou nossa gestão. Então, tanta gente boa, muito melhor do que eu, mas a gente se reunia, discutia e, naturalmente, com a inteligência que Deus me deu, a decisão era minha, sempre. Eu não vou transferir a responsabilidade. O sucesso ou o insucesso será do eleito. E aí eu tenho que respeitar o que eu disse para a população de Teresina. Doutor Silvio, eu queria trazer mais uma imagem do nosso arquivo para a gente tocar num ponto que é muito importante para a cidade de Teresina atualmente. Tá aí, nós temos as imagens da recuperação da reforma da época no centro da cidade de Teresina, quando o senhor percorreu as ruas para trazer a reforma do local que antes era ocupado por vendedores ambulantes, que depois foram para o local que é o shopping da cidade. É o calçadão ali, né? É o calçadão. Simplício Mendes. E a gente percebe nessas imagens aí, olha, que havia um outro espírito, uma outra quantidade de empreendimentos naquela oportunidade, pessoas, enfim. Aí são as solenidades dessas inaugurações. Queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor vê a possibilidade de retomar a vida no centro de Teresina, como aconteceu nesse período? Jorge, o centro de Teresina, ele é muito maior do que a gente pensa, porque não é só aquele miolo da Praça Rio Branco. Então, ele vai da Avenida Maranhão, Miguel Rosa, desce lá pela Joaquim Ribeiro até a Maranhão. É uma área muito grande, que inclui, por exemplo, o polo de saúde, que é uma abordagem específica. Do núcleo ali no centro, propriamente dito, Praça João Luiz, Praça Rio Branco, Praça Saraiva, a gente deu um passo grande, que foi transferir para um lugar decente aproximadamente 3.000 ambulantes. E aqui é preciso registrar que nós somos a Brasília, o Jesus Filho, aqui seu chefe, fez parte desse grupo, ele, o presidente da Associação dos Ambulantes, o Luiz Antônio, do CDL, e conseguimos 12 milhões na época para fazer o shopping da cidade. Teve um acidente de percurso, esse dinheiro terminou indo para o Estado, e nós fizemos com recurso próprio.
Então, o shopping da cidade, que foi o primeiro passo, foi feito com recurso do Teresinense, 16 milhões de reais. Fizemos outras intervenções, como, por exemplo, o início da reforma do Mercado São José, uma das primeiras construções de Teresina. Uma arquiteta da prefeitura, jovem, tinha um TCC para recompor a arquitetura original do mercado, que não era aquela que tinha, eles preencheram as arcadas e tal. Foi feito. A reforma ainda está em curso, depois de muitos anos. O restaurante popular, por que o restaurante popular é importante? Porque ele dá comida ao comerciário, ao cidadão que mora na rua, os mais carentes, os mais frágeis. Soube que fechou e é preciso abrir. Fizemos uma intervenção também muito interessante, que foi a Avenida Frei Serafim. Se você lembrar, as pessoas não caminhavam pelo centro, ali se criou um bulevar, né? Era pela calçada e tal, fontes de água que nunca funcionavam, colocando em risco a população com a dengue, enfim. Então fizemos aquilo. É como Roma, é um caminho que todos passam, né? Então, assim, são intervenções que precisam ser agora mais incisivas. Obrigatoriamente, a recuperação do centro passa por uma negociação com o setor privado, com o comércio, com a habitação, com os proprietários de imóveis, mas a maior queixa hoje é a falta de segurança, né? Muito assaltante, traficantes. Querem botar a culpa em morador de rua? É quem menos tem culpa. Culpa nenhuma deles. E, naturalmente, uma série de abordagens. Primeiro, segurança pública. Segundo, iluminação pública. Arborização, limpeza. Voltar àquela rua que foi criada pelo Dr. Alberto, ou foi ideia dele, não lembro. A rua ali a rua climatizada. Eliseu Martins. E aquela quantidade, se fala em mais de 300 imóveis fechados, com centenas de empregos perdidos. Por que é que não pode colocar, por exemplo, uma plataforma digital, um parque tecnológico, como Recife fez, como Campinas fez, Costa Rica? Abre as fronteiras para o jovem, principalmente, e será um passo importante no sentido de recuperação do centro. As ferramentas na área de tecnologia são imensas, que não existiam antes, e agora existem. Então, tem que chamar para um debate que seja rápido, que seja objetivo e que comece a acontecer. É preciso que cada um contribua de forma prática, que dê resultado, que dê resposta. A população está reclamando. Eu sou apenas mais um. Doutor Silvio, o senhor pensa em reforma administrativa? Algumas estruturas foram modificadas na prefeitura. As SDUs se transformaram em SAADs, algumas foram divididas, 2 na Sul, 2 na Sudeste, 2 na região Norte. O senhor pensa o que sobre a máquina administrativa? Reduzi-la, mantê-la ou ampliá-la? Ampliar nunca. Ela precisa ser mais eficiente. Eu não tenho o organograma da prefeitura, é um dos motivos do encontro com o doutor Pessoa, mas eu não posso imaginar aumentar a despesa em atividade meio quando está faltando remédio na rede. O dinheiro tem que chegar na ponta de quem paga o imposto. Isso é uma determinação e eu não vou me afastar dela. Então, é preciso conhecer e, naturalmente, colocar a prefeitura o mínimo possível em atividade meio para ser robusta na atividade fim. A população reclama com justa razão. Ela tem toda a razão de reclamar. Mas, repito, eu não sei qual é o organograma atual, mas posso, já que você está dizendo, foi duplicada a CDU. Para quê? Vai voltar ao que era, com certeza sim. Sabe? Prefeito, a gente estava vendo aqui suas imagens e eu queria que o senhor fizesse uma análise do que o senhor não fez naquelas 2 gestões passadas, não pôde fazer pelas circunstâncias, pelo contexto, e agora vai fazer. O que é que ficou lá, que era uma vontade, um desejo que não deu para ser realizado e agora vai dar certo? Sabe, me permita faltar com a modéstia, mas a gente fez mais do que prometeu. Foi registrado em cartório, né? E fizemos. Por quê? Deixa eu te dizer, a gente tinha um bom costume que vai voltar, é que 3 dias por semana o prefeito não vai à prefeitura. A gente vai para a rua.
ouvir as pessoas, percorrer a cidade, fiscalizar, olhando, pessoalmente. Segundo, deixa eu te dar aqui geralmente eu venho aqui e dou uma notícia original, sei lá, como é que Primeira chama? mão. Exclusiva. Primeira mão. Continue essa tradição, por favor. Uma vez, eu estava fazendo uma caminhada na Pedra Mole e vi uma senhora, eu gosto muito de olhar para as pessoas. E ela veio caminhando, chegou perto de mim e disse: doutor Silva, eu vou fazer campanha contra o senhor. Tudo bem. Mas eu posso perguntar por quê? Não, pode. É porque se eu fui médico, meu médico durante muitos anos, e o senhor virando prefeito, eu não vou mais falar com o senhor. E eu saí aquilo pensando naquilo. Aí nós criamos um serviço que eu copiei de Curitiba, chamado Fala Teresina. Para quê? Para que qualquer cidadão, qualquer dificuldade, não só da prefeitura, mas a Previdência principalmente, a burocracia infernal, orientar. Olha, o caminho melhor é esse, ajuda aqui, ajuda acolá. E eu tinha, toda semana, um mapa. Uhum. Olha só, naquele tempo era mapa que hoje a tecnologia permite fazer online. Era no manual. Era no manual, né? Mas dava certo. Então, a gente sabia exatamente o que se resolvia. Custava quanto? Nada. Quantos problemas foram resolvidos? Então, essa campanha foi tão bonita, a mais bonita que eu já fiz, a mais, assim, emocionante. Eu vou contar só um fato. Sábado passado, a gente fez a carreata mais bonita que eu já participei. E aí, depois, eu encontrei com um amigo e ele estava descalço. Eu disse: oxe, que foi isso? Eu entrei naquele barzinho ali para comprar uma garrafa d'água e chegou um senhor, ficou olhando para mim, ele estava descalço, ficou olhando para mim e disse que sempre teve vontade de ter um sapato daquele. Né? Ele só fez se abaixar, tirou o sapato com a meia e deu. Já pensou um negócio desse? Esse cara é meu amigo. Foi ontem na minha casa. E eu tinha 2 tênis para caminhar pela cidade e dei um dos 2 para ele, porque tinha dado para quem não tinha calçado. Isso teve um significado para o senhor, pelo que a gente percebe até na forma como o senhor fala sobre esse assunto. Rapaz, a vida tem que ter sentido. E o sentido traz muita emoção. Eu sou um cara emocional, eu tenho esse defeito. Essa característica, vamos colocar assim. Que seja. Doutor Silva, o senhor falou aí a respeito dessas questões da cidade de Teresina na pergunta feita pela Sávia, e durante uma entrevista concedida aqui no Jornal do Piauí, o senhor se recusou a tratar Teresina, a gestão de doutor Pessoa, como terra arrasada. O senhor disse: não precisa reconstruir nada, é reorganizar. O senhor usou esse termo. O senhor falou de uma gestão bem avaliada que o senhor teve no passado, mas recebendo da gestão de Firmino Filho, que também era bem avaliada. Talvez agora você esteja recebendo dentro de uma situação um pouco mais diferente sob esse ponto de vista. As próprias urnas mostraram que a aprovação de doutor Pessoa é muito baixa. Então, isso é um dificultador para o senhor ter que, usando as próprias palavras que o senhor trouxe, reorganizar a cidade depois desse período? Joelson, em campanha, o que é que um candidato, que é quem primeiro perde, quer? É destruir, desqualificar o adversário. Eu acho que não é assim. Você tem que ter o poder da sua mensagem, do seu conhecimento, da sua experiência, o que fez, o que vai prometer, que seja realista, que seja o pé no chão. Então, eu me recuso a dizer que Teresina está destruída. Não está. Ela está desarrumada e que me permita, o meu prefeito, Pessoa, dizer que ele não foi feliz como eu fui, né? Por uma razão ou outra, de fazer uma equipe eficiente, que desse resposta, que compreendesse a cidade, que se dedicasse à cidade. Eu acho que esse foi o pecado mortal que reflete na falta de aprovação da gestão. Esse é o diagnóstico que o senhor faz em relação à gestão? Sim, foi o que eu disse antes, eu continuo dizendo. Doutor Silvio, o senhor falou sobre o doutor Pessoa não ter sido feliz nas escolhas dele para colocar na gestão pública. Uma das pastas que mais sofreu nos últimos 4 anos, de acordo com as estatísticas, com as pesquisas, é a questão da educação, que muitas crianças, muitos jovens não tiveram acesso à educação de qualidade nesses últimos anos. Isso interferiu na qualificação e educação delas. Na sua gestão, o senhor teve Kleber Montezuma, que era muito bem aprovado, e as pessoas, né, gostavam bastante dele enquanto secretário. Eu queria saber
se existe um desenho para que a educação seja reorganizada na sua gestão e se o nome de Kleber está ali no meio de tudo isso. Eu não sei porque que vocês insistem tanto em querer nome e tal. O melhor será escolhido e será convencido, porque nem sempre o melhor aceita. Então, veja, por que a educação conquistou uma posição de destaque? Porque, para nós todos, desde o Al, Chico, Firmino e eu, colocamos a educação como a coisa mais importante de uma gestão, de uma prefeitura. Por quê? Por todos os motivos. Então, o que foi que nós fizemos na nossa gestão? E de lá para cá? Os professores foram valorizados, sempre concurso público. A educação começa em casa, continua na escola, para não ir para a rua. Várias providências foram feitas, por exemplo, abrir as escolas finais de semana. Foi conquistada, Teresina conquistou, a universalidade do ensino fundamental 1 e 2. Sempre bem avaliados, até que chegou no primeiro lugar das capitais do Brasil. Para mim, é uma das conquistas mais importantes de qualquer gestão. O que é que precisa fazer agora? A creche, que são as crianças até 3 anos de idade, o pré-escolar até 5, para poder entrar no primeiro ano, a gente alfabetizava 96% das crianças, deixou de ser. Então, nós perdemos o primeiro lugar nos últimos anos para Goiânia. E é preciso voltar, porque isso é uma conquista da cidade. Todo professor que desejou fazer um curso de especialização, um mestrado, um doutorado, seja aqui ou seja fora, foi liberado com todos os seus direitos. Criamos ali no Marquês o Centro de Treinamento do professor Odilon Nunes, permanentemente funcionando, qualificando os professores e o que mais for preciso, né? Naturalmente, os servidores intermediários. Mas a gente fez uma coisa que o nosso pecado é não fazer propaganda. Nós criamos uma coisa, porque nós identificamos, né, na gestão Kleber, muitas crianças com dificuldade de aprendizado. Naquele tempo antigo, a gente ficava de castigo porque dizia que era burro, que não queria estudar, não sei o quê. Não, depois o conhecimento levou, não, isso é uma dislexia, isso aqui é um TDAH, um aspecto mais importante e de uma abordagem diferente, tem que ser profissional obrigatoriamente, de apoio irrestrito para as famílias das crianças autistas, que é uma abordagem diferente dessas outras que eu falei, e terão, pode ter certeza que terão. Aí nós criamos um centro multidisciplinar, que nem gente rica em Teresina tem acesso, vai ter que percorrer a cidade. Então lá tem psiquiatra infantil, neurologista infantil, psicólogo infantil, fonoaudiólogo, se precisar de um óculos tem lá, se precisar de uma prótese auditiva tem lá. É o único lugar que marca consulta especializada. Nenhum outro lugar fora dos hospitais. O que foi que aconteceu? Rapidamente, 100, 200, 300, 1.500 crianças, 1.600 crianças precisavam dessa ajuda e foram, vamos dizer, estimuladas a ter um aprendizado regular. É qualidade na educação, né? Não é sala de aula. Então, não tem vaga mais. Por quê? Porque tem muito mais crianças esperando por isso. E será feito rapidamente. Rapidamente. No primeiro semestre do ano que vem, será feito isso. Prefeito eleito, já que o senhor, até por razões compreensivas, não declina nomes de formação de equipe, mas em relação a forças políticas, o senhor foi eleito com 3 partidos, lhe apoiando diretamente, o partido ao qual o senhor é afiliado, a União Brasil, mais o Progressistas e o Republicanos. O senhor vai governar com esses partidos ou há possibilidade de ampliar esse leque para mais forças políticas? Elivaldo, veja só, eu acho que a gente obedece legislação. A cada eleição, uma coisa diferente. Então, os partidos que me deram apoio e me permitiram ser candidato foram esses 3. Estarão na sua administração? Claro, mas nunca foi negociado. Não, está aqui, o progressista vem para ganhar isso. Isso seria indecente. Não faço isso. Nunca fiz. Não é isso. Eu quero saber quem é que está qualificado para me dar resultado na missão. Essa é a pergunta. Seja de onde for. E pode não ser político, né? Tem indicação política? Sim, desde que tenha perfil. Isso não é essencial, né? Agora, é essencial me dar resposta. É preciso implantar o que se chama meritocracia. A cidade reclama solução e ela terá a solução.
Então, os partidos são esses. Mas eu não tenho um preconceito, eu sou um cidadão que aprendi ao longo da minha vida a ver virtudes e não defeitos. Então, o partido que quiser ser, eu podia até dizer o nome aqui, mas não vou dizer. Diga, prefeito. Não digo nada, que é problema. Fica só aqui entre nós. E a segunda letra, não pode sai ser a da- primeira, que a primeira vai ser P, tem que ser a segunda. Prefeito eleito, a gente lembra que há 2 anos atrás, nas pesquisas em que se perguntava qual o maior problema de Teresina, o eleitor dizia transporte público. E com o passar do tempo, isso foi mudando, porque o eleitor se sentiu frustrado de não ter uma solução para esse problema e passou ele próprio a buscar soluções, seja o transporte por aplicativo, seja comprar ali a sua moto parcelada. Então, é uma parcela importante da população que aguarda ainda a solução desse problema do transporte público ou que já não tem mais esperança. O que é que ela pode esperar do prefeito Silvio Mendes a partir de 2025? E aí tem um ponto delicado, sabe, dentro dessa questão, porque o transporte também irregular cresceu nesse período em função... Haverá fiscalização para coibi-lo, eventualmente? Quando a gente fez o estudo, nós levamos 2 anos fazendo isso. O Santana, né, que é um engenheiro de tráfego, ele passou 2 anos fazendo isso. Ele está na Finlândia hoje. Eu já falei com ele hoje. Ele está voltando ao Brasil e eu quero um encontro com ele para atualizar o plano que ele fez lá em 2000, quando eu estava na prefeitura. Que é atualizar. A situação é diferente hoje. Tem coisas que precisam de dinheiro, precisam de atualização e tem gente que basta uma decisão administrativa. Por exemplo, as internações no HUT, 80% dos traumas vêm do trânsito. Moto. Certo? Isso causa, por todos os motivos, transtornos do ponto de vista da saúde, da ausência do trabalho, custo financeiro, e não faz sentido. Então, quando foi estabelecido as linhas exclusivas do ônibus, pare lá na frente, Serafim. No dia que você tiver a oportunidade de ser prefeito, aceite. Porque você vai conhecer uma cidade que pensava que conhecia. Então, se você parar lá na frente, Serafim, conta o tempo entre a passar um ônibus e o seguinte. Demora. E fica aquela moto costurando o trânsito, como eles dizem, causando transtorno, atrapalhando o fluxo e tal. Por que não permitir que a moto use a faixa exclusiva do ônibus? Será feito. Em janeiro, lhe digo, não custa dinheiro. Então, será feito e permitido. O táxi, que já tem essa autorização, a gente talvez até obrigue que ele use a faixa exclusiva do ônibus. E deixe as outras vias para o transporte privado. Né? Simples. Aí tem um problema do aplicativo. O aplicativo, por quê? Porque são pessoas que não têm uma caracterização como o táxi tem. Mas encontra uma forma, bota uma faixa, jeito tem. Então, veja quantas pessoas vão deixar de trafegar em outras vias para usar uma via que está desocupada. Não parece óbvio, né? Não precisa nem ser inteligente, é uma questão de... E nem custa, repito, dinheiro. Vai ter economia, porque o HUT vai gastar menos. Você acha que a fiscalização em torno dos ligeirinhos é uma necessidade, se essas medidas forem tomadas? Sim, Gelson, a S-Trans, todo mundo que está lá é concursado. É preciso dar mais condições de trabalho, como é a Guarda Municipal. Né? Então, é preciso saber quais são os seus limites, o que é que você pode honrar, e não inchar uma máquina pública, por mais importante que seja, e depois chegar no fim do mês e não ter dinheiro para pagar a folha. Então, equipe. Né? Chamar quem sabe mais do que a gente. Doutor Silvio, um dos problemas estruturais de Teresina é a questão das galerias, que infelizmente todos os anos acontecem alagamentos, infelizmente já aconteceu até mortes devido a isso. O doutor Pessoa, ele teve um avanço nesse setor aqui em Teresina, já é reconhecido que ele fez algumas obras, mas ainda tem muito que ser feito. O senhor pretende fazer, juntamente com a estrutura da mobilidade urbana, essa adequação, fazer uma obra em conjunto, já que se fizer separado, vai continuar com os mesmos problemas? Lívia, eu tenho um encontro amanhã já marcado com a Caixa Econômica Federal. Ela é muito burocratizada, mas ela tem uma grande vantagem. Na hora que você termina de executar qualquer que seja a obra, está livre, não tem, nem auditoria não tem mais porque foi tudo cumprido. Então, Teresina tem a vantagem de ter 2 rios, Parnaíba e Puti,
mas, ao mesmo tempo, algumas desvantagens. Por exemplo, o Rio Puti, que nasce no Ceará, lá no Ceará eles têm 6 barragens, Teresina nenhuma, no Piauí. Foi prometido, se eu não me engano, pelo governador Alberto Silva, fazer uma barragem em Castelo. Inclusive, serviria para a geração de energia. Não foi feita. Então, esses danos que causam em Teresina no Rio Puti, a gente pegava, na época, botava uma pessoa para ficar fiscalizando lá em Prata, e a gente ganhava 4 horas de tempo para fazer ou não a desocupação de determinada área. Mas, ao longo do tempo, a gente investiu mais de 100 milhões de reais de recurso próprio em galerias pequenas e médias. Vou te dar alguns exemplos. Bem ali no São João, no Mandacaru, foi resolvido. E era um drama, todo inverno tinha drama. Nós resolvemos o lugar que primeiro a gente monitorava a questão de alagamento e ter que tirar a família, era ali na primavera, porque ela é baixa e a água que vinha da cidade alagava as casas lá. Por quê? Porque quando o rio subia o nível, ficava acima da rua. Qual foi a solução? Construir, e tudo com recurso próprio, umas comportas, mandamos buscar motobombas alemãs, estão lá instaladas, e nunca mais teve problema. Uma solução maior ainda, porque lá era mais de 1.000 famílias, a região do Mucambi, a mesma coisa. Quando o rio Puti sobe, fica no nível acima das casas, porque lá foi uma área de ocupação, né, de invasão. Dá para tirar a família? Não dá não. Então nós fizemos lá uma obra maior, um piscinão, com a mesma coisa. Tem uma casa de máquina, são 6 bombas possantes, que quando o rio vai subindo, você vai colocando as placas de concreto, impedindo que o rio invada a cidade. E quando chega num determinado nível, que a água da rua vem, vai para o piscinão, que depois é transferido para o rio. E tem uma curiosidade, Lívia, olha só que maluquice. O Rio Puti ainda está no Sistema de Segurança Nacional, é um rio desde a Segunda Guerra Mundial, e tem uma empresa no Rio de Janeiro que detém a lavra do ouro no Rio Puti. Faz sentido isso? Então, quando foi para a gente fazer os acessos da Ponte Estaiada, eu tive que pedir permissão a essa empresa, através do CPRM, para que ela concedesse o direito da prefeitura dragar o Rio Puti para fazer o acesso da... Não faz sentido. Impressionante. Tem essa maluquice lá. Doutor Silvio Mendes, prefeito eleito da cidade de Teresina. Queria agradecer o senhor pela presença aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Vou ter que reaprender a ficar conversando com vocês aqui. Muito obrigado a Teresina, sempre. Muito obrigado ao senhor pela presença. Obrigado a vocês. Aqui com a gente. Obrigado, prefeito. Boa tarde.